É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar de política. Eu estou aqui com o cientista político Glauco Pérez, da URI. Glauco, boa noite. Boa noite, Denise. Como vai? Bom, Glauco, tivemos uma semana muito complicada, né? Que pegou muita área econômica, turbulência no mercado financeiro, muita especulação contra o enfraquecimento político do ministro Haddad e depois deu uma certa virada, né? Teve uma acomodação, ele insistiu nesse compromisso com o fiscal. Agora, eu queria saber como é que você tem visto essa dificuldade de se ter um discurso único no governo, que poderia passar uma credibilidade maior, mas aí tem um problema de devolução de uma MP do Congresso, aquela de PIS/COFINS, que foi um erro político, porque teria consequências ruins mesmo para vários setores, mas aí as lideranças do governo lá botando fogo contra o Haddad, essa coisa de fogo amigo. Como é que você vê essa situação toda? O governo tem tido dificuldade desde o início do mandato, né? Eu acho, do mandato do Lula, ele não tem encontrado bons interlocutores no Legislativo. Então, Padilha tem sofrido, Rui Costa tem sofrido. Cada hora é um deles que tenta encontrar articulação e não consegue. E essa semana, particularmente, foi mais atribulada, eu acho, também em razão de que já estão vendo a sucessão do Lira, né? Então, toda vez que puderem pressionar o Executivo, eles vão fazer. E dessa vez foi com o Haddad, né? Então, eu acho que houve a coincidência do erro do Executivo, mas a dificuldade está posta desde o início da administração. E isso não tem muita cara de que vai mudar até o fim do mandato, não. Mas aí não seria só articulação no Congresso, porque foi uma fala do Lula que fez o dólar disparar. Não. Foi quando ele insistiu nessa questão de ter que aumentar gastos, aumentar a arrecadação para aumentar gastos. Pois é, o PT ainda não decidiu, o Lula não decidiu ainda para quem que ele está falando o tempo todo, né? Ele tenta falar para o eleitorado tentando agradar, muitas vezes, e falando por uma base. E parece que ele já tem, né? Pois é. E aí falta conciliação, falta negociar, que foi uma característica dele marcante durante os 2 primeiros mandatos, que nesse, aparentemente, ele deixou de lado. Ele está sendo muito mais conflitivo do que conciliador, né? Então, isso está só piorando a situação, né? Ele, ao invés de ser o fiador de tudo, ele está assumindo compromissos que ministros não vão bancar, ou que o Legislativo não vai bancar, e aí acaba colocando os seus ministros muitas vezes na berlinda, né? Então o Haddad tem sofrido muito com isso, não é de agora, né? Então ele já está numa posição muito difícil, o Haddad, e o Lula não tem ajudado. É essa a impressão que passa o tempo todo, e a gente não consegue entender exatamente por que está sendo assim, né? Por que o Lula não... Na verdade, ele lembra muito o Lula de antes de ser presidente, né? O Lula antes de fazer aquela carta aos brasileiros em que ele se comprometeu a dar continuidade com a estabilização da economia, responsabilidade fiscal e tudo mais, né? Parece que ele regrediu nessa questão de conciliação e articulação política, né? Parece, embora eu acho que naquela época ele ainda seria mais extremista do que está conseguindo ser agora. Mas seja como for, ele tem falado muito mais para seu eleitorado propriamente do que tentando estabelecer uma política, uma relação pragmática com o Legislativo, ter um mandato pragmático, que foi o que marcou seus 2 governos, né, anteriores. E a gente não sabe entender exatamente por que essa posição agora. E aí não dá para colocar a culpa só na polarização ou só em interesses do Congresso, porque ele já avançou com muitas pautas econômicas no ano passado. Pois é. Teve um período de avanço, mesmo com todos os tropeços, ele conseguiu. Então, o Legislativo, por outro lado, uma coisa que tem dificultado, que a gente já sabia que ia ser assim, é que o Legislativo está muito mais pulverizado do que anteriormente, né? Então, as lideranças dos partidos têm tido muita dificuldade de manter suas bancadas coesas e votando a favor. Então, a gente vê a União Brasil o tempo todo com vários ministérios não apoiando o governo, não dando a votação que o Executivo demandava. Então, isso, evidentemente, dificulta. Mas o Lula também tem oscilado demais. Então, tem hora que a coisa... Parece que a atenção dele está em outro lugar, muitas vezes. Essa é a impressão que passa. Não tem uma percepção da gravidade da posição que ele assume, é isso. É isso. E aí, parece que ele está olhando para outra coisa. É isso que a gente não consegue entender exatamente para onde. Agora, de qualquer modo, a gente tem também um posicionamento
estranho do Congresso, não é? Por mais que Lira esteja empenhado em fazer o sucessor, em agradar as bancadas de um modo geral, essa questão, por exemplo, da PEC do 1904, né? 1904, que é a PEC do estupro, foi um absurdo. O regime, a tramitação em regime de urgência, tirando um direito que já está lá colocado, né? Pode agradar a bancada evangélica, e não só evangélica, a católica também, porque há muita pressão nesse sentido, mas que a sociedade está contra. Então, a sociedade se mobilizou muito nas redes sociais. Pacheco já disse que se chegar no Senado não vai ser em regime de urgência, né? Então, tentou acomodar as expectativas, mas a Quest, por exemplo, fez uma pesquisa em que mostra que houve 12 milhões de interações nas redes sociais a respeito do tema, 47% dia 14, 52% no dia 12, contra esse projeto. Né, contra esse PL. Então, é um posicionamento muito claro da sociedade sobre um direito das mulheres que já está previsto em lei. O que parece que está acontecendo no cenário político hoje, e que já vem desde o governo Bolsonaro, parece, é de que, por conta das posições extremistas, é de que os políticos perderam o limite de como pressionar seu adversário, né? Então, que o legislativo fizesse uma movimentação para pressionar com pautas bombas ou com coisas desse gênero, para pressionar o executivo em torno de algum interesse particular, já estava no cenário, isso já, né, era comum a gente ver esse tipo de coisa acontecer. Mas esse tipo de medida me parece ser exagerado em todos os aspectos, né? Quer dizer, tomar um tema caro como esse para uma parcela grande da sociedade, caro à esquerda, caro ao governo, às mulheres, quer dizer, são pautas são pautas de costumes em que a gente tinha como um certo limite, não se discutia isso desse jeito. Esse retrocesso, né? É um retrocesso muito forte. E o regime de urgência parece que quer pegar todo mundo de surpresa, né? Então a gente aprova e vamos embora e acabou, passou, sanciona e fica assim. Ou então coloca na responsabilidade do governo vetar o projeto ou ir para o STF. Pois é, e aí o executivo pressiona, o executivo veta, correndo o risco de ter esse veto derrubado depois e ter que negociar com o legislativo de um jeito que não tem negociação, ele está se impondo, né? E teve essa reação também da sociedade em relação ao PEC das praias, que é aquela possibilidade de privatização contra o meio ambiente, contra a preservação ambiental, também a sociedade se mobilizou. Pois né? eu acho que são dois exemplos de como o legislativo tem se fortalecido, de como o legislativo tem se colocado numa posição de protagonismo diante do executivo, que mostra, e por outro lado, mostra uma dificuldade maior do executivo ser capaz de formar uma coalizão de governo estável no Congresso. Então, toda vez que aparece uma pauta como essa, é um sinal de que o legislativo está tentando se impor sobre o executivo, uma coisa que não era comum até o governo Temer, né? Do governo Temer em diante, a gente começou a ter maior clareza de um processo em que o legislativo, já com o impeachment da Dilma, talvez, de que o legislativo tem se colocado com força muito maior do que já teve. E isso tem sido sempre numa direção ruim, porque poderia ser, né, o fiador da democracia brasileira ser o parlamento. Nunca foi na República recente, né, desde 89 para cá, tem sido sempre na figura do executivo, mas vem se alterando num sentido perverso, em que o legislativo se impõe buscando interesses particulares. E retrocessos, inclusive a delação, que até tem apoio também da esquerda, porque tem muito político envolvido e que pode ser implicado em delações, mas também botaram em regime de urgência. Então, né? Tem usado os mecanismos institucionais para adiantar uma pauta que não é de interesse de ninguém, a não ser deles. Ou muito particulares, ou muito específicos, e isso, evidentemente, são retrocessos de várias razões, não só na substância do que está sendo votado, mas na maneira como a coisa está acontecendo. Sem debate, sem amadurecimento, sem convencimento da população, nem deles mesmos. Ainda bem que a sociedade está alerta em relação a isso, porque a mobilização não partiu de políticos, efetivamente. Agora, você citou até a União Brasil, essas alianças que o governo tentou, inclusive trazendo representantes para o governo, mas o presidente, por exemplo, não está conseguindo reagir em relação ao caso de Juscelino Filho, ministro das Comunicações, que foi indiciado. Ele veio com aquele discurso de sempre quando ocorre indiciamento, que não sabia, que não viu as provas, que não há provas e tudo mais. Ele foi indicado por Alcolumbre, que pode vir a ser de novo presidente do Senado, então tem essa preocupação, mas se poderia negociar com a União Brasil, por exemplo, um outro nome, para o governo não ter que carregar essa responsabilidade, não é? Pois é, eu acho que até esse ônus o legislativo está conseguindo
transferir para o executivo, dizendo, né, que é um ministro do seu governo e não um membro do meu partido. Né? Então, quem tem que resolver vira um problema é o executivo, é o presidente, e não o partido, a sigla União Brasil, que finge que não é com ela. Né? Então, esse tipo de situação é uma situação em que não se esperava ver o executivo envolvido, assim, não encontrando alternativas, não encontrando maneiras de resolver esse tipo de problema. Né? A maneira como o governo anterior funcionou, os governos Lula 1 e Lula 2, não funcionou agora. Precisa encontrar outros meios. E o Lula parece ou não está encontrando essas maneiras ou está muito distante da negociação, muito distante do contato com os partidos. Tem que se posicionar nessa nova realidade, que é muito diferente, né? É evidentemente diferente. E ele precisa encontrar outros caminhos. Antes, simplesmente entregar o ministério para um partido hoje não está funcionando para ter apoio desse partido. Precisa encontrar outras maneiras. E não está achando. Então está muito claro isso. E a fragilidade política joga contra qualquer pauta do governo, né? Claro, porque aí ele não consegue apoio no Congresso, isso. Perfeito. Eu agradeço muito a participação do cientista político Glauco Pérez, cientista político da USP. Uma boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui.